Oi, pessoal, bem-vindos à semana 3 do Plano de Estudo Tutorado Volume 2. Nós vamos ver processos de separação de misturas e propriedades dos materiais. Esses processos de separação de mistura, eles vão variar de acordo com o tipo da mistura. Então, se a mistura é homogênea, aquela que tem uma única fase, você vai usar métodos específicos, que eu vou comentar com vocês. Se a mistura for heterogênea, ou seja, tem mais de uma fase, né? Aí nós vamos usar outros métodos. Primeiro, aqui vai falar sobre a separação de misturas heterogêneas. E ele vai citar alguns, não vai falar sobre todos. Se precisar, em alguma atividade, cobrar algum diferente desses aqui, eu vou falar para vocês, tá? Mas no primeiro momento, é só esses aqui. A catação, que você se baseia na diferença de tamanho e aspecto. Por exemplo, quando você vai catar feijão, que ele está com impurezas, pode ser pedra, pode ser palha, você vai catar, você vai separar ali catando, né? A peneiração é a diferença entre os grãos. Então, quando você tem areia, por exemplo, você vai passar por uma peneira, a areia, que são partículas menores, vão passar pelaquela peneira e as pedras maiores vão ficar retidas, né? A dissolução fracionada, que se baseia na diferença de solubilidade. Quando você tem sal e areia, por exemplo, para separar sal de cozinha e areia, você usa dissolução fracionada. O que você vai fazer? Você vai adicionar água. Quando você adiciona água, o sal é solúvel em água. Então, vai solubilizar na água. E a areia não. Então, depois que você adicionou ali, você vai obter o sal já misturado na água e a areia que não é solúvel em água. Depois disso, depois de fazer essa adição de água aqui, você vai usar a sedimentação. Você vai deixar parada, a areia, né, vai para o fundo e a parte de água e sal fica por cima. Você passa por um filtro depois disso, consegue obter a mistura de água e sal, a areia fica retida no filtro, aí você já separou. Agora você tem só a água com sal de cozinha para separar. Você vai usar depois a destilação simples, que eu vou explicar lá embaixo, tá? Na dissolução fracionada, a parte ruim dela é que você depois vai ter que usar outros métodos para terminar a sua separação. A filtração, quando você tem diferença acentuada no tamanho, por exemplo, no café, você tem ali partículas que vão ficar retidas, que é aquela borra do café, né? Vai ficar retida e a água vai passar. Separação magnética, propriedade magnética. Então, você vai pegar um ímã e vai colocar, por exemplo, você tem uma mistura de ferro e enxofre. O ímã e o ferro vai ocorrer uma atração entre eles. Então, o ferro vai ficar retido ali no ímã e o enxofre vai ficar lá, não vai ser atraído pelo ímã. E a decantação, que é quando tem diferença na densidade. Óleo e água, por exemplo. A densidade da água é maior do que a do óleo, então ela fica por baixo e o óleo por cima. Com isso, você consegue separar esses dois. E as substâncias homogêneas são aquelas que possuem apenas uma fase. A gente pode usar evaporação, porque você tem diferença entre a temperatura de ebulição, então sal de cozinha e água. Se você tem uma mistura entre o sal de cozinha e a água e deixar a água evaporar, pois vai ficar apenas o sal de cozinha. Só que a evaporação, qual é a desvantagem dela? Ela não recupera o seu solvente. Então a água vai evaporar, você não vai recuperar a água ali. E ela é demorada. Então, normalmente você vai optar por usar a destilação simples, se você tiver os aparelhos, obviamente, dentro do laboratório para fazer tal escolha. Quando você não tem aparelhagem, você vai usar a evaporação. Então, a destilação se baseia na diferença de temperatura de ebulição igual à evaporação. Só que aqui você vai usar um sistema de aquecimento, a água vai evaporar e o sal de cozinha vai ficar ali. Você vai ter que usar um sistema para recuperar isso aqui. Eu vou mandar para vocês a montagem da destilação simples. Tá? A destilação fracionada se baseia também na diferença entre a temperatura de ebulição e fusão. Só que essa diferença não é grande, ao contrário do que está dizendo aqui.
Essa diferença, para você usar a destilação simples ou fracionada, você vai analisar. O ponto de ebulição entre sal de cozinha e água ele é muito distante. Aí você usa a destilação simples. Agora, se for mais próximo, por exemplo, do álcool, 78 graus Celsius, a da água é 100 graus. Então, como a diferença entre as temperaturas de ebulição são próximas, para você separar, você tem que usar a destilação fracionada. E a extração, que se baseia na diferença de solubilidade. Por exemplo, quando você vai preparar um chá. Então, você coloca o chá ali, aquilo que for solúvel em água vai passar, né, para a água, e o que não for solúvel vai ficar lá naquela partezinha seca, né, do chá. Então, só aquilo que for solúvel em água é que vai para o chá, né, que você vai preparar lá. E aqui a gente tem as considerações finais. Leiam isso aqui com bastante atenção, assistam as outras videoaulas que eu vou mandar para vocês, inclusive umas que eu explico vários métodos que eu gravei ano passado. Eu vou mandar para vocês cada um desses vídeos aqui, tá? E qualquer dúvida vocês têm que entrar em contato. As atividades. Aqui ele pede para você ler a frase abaixo, prestar atenção na que está sublinhada. Não tem nada sublinhado aqui, mas tem em itálico, tá destacado, tá vendo? Então eu só destaquei mais para vocês aqui. Então quem deveria estar destacado aqui nessa frase, sublinhado, é substância e dissolvida. Quando você tem água do mar, a água do mar, ela é uma substância pura ou ela é uma mistura? É certo usar substância aqui? E em regiões próximas tem muita areia. A areia está dissolvida na água? Ela é parecida com o que a gente tem quando a gente coloca sal de cozinha na água? Está dissolvida ou é insolúvel? Não está solubilizada lá. Então é isso que você vai analisar aqui e vai reescrever, né? O que estiver incorreto, que ele já falou que está. Qual dos métodos de separação seguintes se baseia na diferença de densidade? Lá em cima, falou. Qual que se baseia aqui na densidade, diferença de densidade? Aí você vai vir aqui e vai marcar, só isso. Aqui vai falar sobre limalha de ferro. Então, o ferro, a gente lembra que tem propriedade magnética. Então, qual que é o método que vai ser usado aqui para separar? Né? Porque você coloca lá na asa, né, das aves, e às vezes fica no corpo inteiro, né, das aves, esse petróleo, e depois você vai puxar através do ímã, né, que tipo de separação é essa. E a 4, indica o melhor processo que pode ser empregado em cada um aqui. Água e óleo, já tem inclusive lá em cima, já falou. Sal e areia, lá em cima também já citou, né, que eu até falei para vocês sobre acrescentar água, depois usar sedimentação, filtração, destilação simples. Então, aqui tem mais de um método que você vai ter que citar, né? O álcool etílico e o éter, como os pontos de ebulição não são muito distantes, qual método de destilação você vai usar? Lembrando que aqui forma uma mistura homogênea. Oxigênio do ar atmosférico. Aqui a gente vai usar o que chama de fracionada e vai ser uma liquefação, né? Sal de cozinha e iodeto de chumbo, que não é solúvel em água e água. Então, você tem o sal de cozinha que está solubilizado em água e o iodeto que não está solubilizado. Então, aqui a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer uma filtração, depois vai ficar só água e sal de cozinha. Qual o método que usou lá em cima para separar água e sal de cozinha? Nessas 5, eu vou mostrar para vocês o que tem aqui, ó. Determinação do teor de álcool na gasolina. É o chamado teste de proveta. Você vai pegar uma proveta de 100 ml, limpa, seca, né, e sem gordura. 50 ml de gasolina, lembrando que a gasolina é uma mistura homogênea. 50 ml de solução de cloreto de sódio, a concentração de 10% peso-volume. Aí o que ele faz? 50 ml de gasolina na proveta e em seguida 50 ml de solução de cloreto de sódio, que a água está aqui, né, na solução. Aqui vai ter a gasolina. Antes você tinha aqui a gasolina sem sozinha, né? Aí você vai adicionar a água lá e o etanol e a água vão ficar juntos em uma fase só.
Por que isso acontece? Porque o etanol é solúvel em água. Agora formou duas fases, né? Então eu consigo aqui separar o álcool com a água e a gasolina ficar aqui. E você consegue analisar o teor ali. Então, pessoal, na 5 vocês vão usar o que eu acabei de explicar lá para vocês. Quando você adiciona água lá, o que acontece? E a gasolina é uma mistura homogênea, lembrar desses detalhes, tá vendo? Então, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato.